Olá, pessoal. Como vocês estão, né? Gente, o dia tá passando rápido, né? Estamos já caminhando para tarde. E eu trago um vídeo aqui, gente, que tem um assunto muito importante. Olha, gente, a vida vai te dar muitas pauladas. O título não é muito bonito, né? Parece ser muito agressivo, mas você entende essa maneira popular de dizer. Eu tô querendo dizer que a vida, ela vai te surpreender com muitas decepções, muitas coisas. Nossa, o que, Ana Maria? Você começa um vídeo. Eu achava que eu ia assistir um vídeo motivacional em que você falasse coisas maravilhosas, doces, que eu vou vencer, né? E que tá tudo certo, que Deus está no controle. Isso aí, gente, esses vídeos fica para um próximo vídeo, tá bom? De vez em quando eu venho com um vídeo motivacional, sim, mas para você pensar, às vezes um pouco duro, um pouco agressivo. Mas são coisas que acontecem, né? Porque, na verdade, gente, agressiva não é a maneira de eu falar. Agressiva é o que a vida faz com as pessoas e faz com a gente. E eu não posso ocultar isso. As pessoas, gente, elas acham que vídeo motivacional é só aquele que fala de você vai vencer, você é lindo, você é maravilhoso, você é um fofo. Só aquele vídeo que vai passar a mão na cabeça. Mas muitas vezes, sabe uma maneira de você motivar a pessoa? Falando a verdade para ela, mostrando para ela o que ela pode melhorar. Tá bom? Vídeo motivacional, gente, não é vídeo para bajular ninguém, é para fazer as pessoas crescer. E às vezes você faz a pessoa crescer de uma maneira um pouco dura, um pouco incisiva. Por exemplo, os seus pais, quando você era pequeno, como que seus pais te educavam? Eu tô falando no sentido assim de não deixar você se prejudicar. Eles falavam assim, ó, não mexa em tal coisa porque você se machuca, não fica até tarde na rua com pessoas que é mal companhia. Isso, quando você ouvia isso, você até achava, né, que seus pais eram chato, que era isso, que era aquilo, mas isso foi uma maneira que seus pais tiveram de te orientar, que é para você não se meter em confusão e depois não se prejudicar. Na época era duro quando seus pais falavam isso, você nem gostava, né? Você achava que seus pais eram careta, você estava na adolescência, ou já tinha uma certa consciência do que era o mundo, né? Seus pais muitas vezes falou não para você, muitas vezes não deixou você ir em certas festas, nem estar em certos lugares, nem com certas pessoas, porque ele queria o quê? Te preservar. Então lá atrás, né, já eram as primeiras pancadinhas, né? Quando seu pai falava não para você, quando você estava começando a andar e você começava a mexer em tudo, a esbarrar em tudo, sabe aquela fase que a criança começa a andar e mexe em gaveta, quer mexer no fogão, quer mexer na tomada, aí os seus pais vai lá e falam não, você chorava, esperneava, porque ainda não entendia. Só que agora, gente, eu tô falando aqui para adulto, tá bom? Esse conteúdo aqui é para pessoas que já estão maduras. Não é para criança de 5, 6 anos, não, que ainda está formando o intelectual dela, o psicológico dela, não. Isso aqui para pessoas, gente, que já estão adulta, já estão madura, mas que às vezes não amadureceram em algumas coisas. Você sabia que existem muitos adultos aí que estão crianças, como criança, que às vezes o emocional dela não foi bem resolvido, ela não resolveu bem os traumas dela, as dificuldades dela. E esse vídeo motivacional, o lado motivacional duro é para fazer isso, é para te ajudar a você quebrar preconceito, você se libertar das aparências, você se libertar da opinião dos outros, da imagem que você quer construir para os outros. É para tudo isso. Então, o vídeo continua, gente, tendo um caráter motivacional. Só que às vezes eu venho aqui com algumas coisas duras. Porque não esqueça, gente, é o remédio amargo que cura você. Quando você está com problema do estômago, né? Eu costumo sempre usar esse exemplo, né? Porque quando nós éramos pequenos, nossa mãe, nosso pai dava boldo pra gente. Quando a gente estava com aquela ânsia de vômito, estava com o estômago ruim, porque comia alguma coisa. Os nossos pais não davam xarope pra gente, não dava suco pra gente. Dava remédio amargo. E aquele remédio amargo, o que acontecia? A gente odiava, né? Quando a gente via, a gente não queria tomar, fazia cara feia. Mas depois que a gente tomava, aquele boldo, né? Eu falo boldo porque era o remédio que nossos pais ensinavam. Eu não tô dizendo que você tem que tomar boldo, tá? E mesmo porque eu não sou médica. Mas na nossa infância, na minha infância era assim. Aí a gente tava passando mal do estômago. Quando nós tomávamos o boldo, aquilo limpava por dentro. Quem tomou boldo já sabe, né? Porque é um remédio natural, uma folha natural. Limpava por dentro. Aí quando via a gente ia melhorando, né? A gente sentia até que o estômago estava mais leve, mas era amargo.
né? E muitas vezes, gente, as coisas boas vêm disfarçadas de amargo. Não vem com uma aparência muito boa. Mas quando você abre, você vê que é boa. Então, essa é a analogia que eu lembrei, né? Para poder falar que muitas vezes eu falo palavras aqui difíceis, né? Eu tenho consciência que são coisas que têm peso. Eu sou uma influenciadora, mas você sabe, às vezes quando eu estou também errando, eu pego os meus próprios vídeos e falo para mim mesmo, ó, Ana Maria, você fala isso para os outros, mas você fala também agora para você. E eu acabo aprendendo, gente, com meus vídeos, tá? E eu convido você a aprender aqui. Então, gente, a vida, ela vai te decepcionar, ela vai te frustrar. Se você é uma pessoa que desde criança, os seus pais, seus avós, os adultos que te criaram, falou para você que tudo ia ser um conto de fada, essa pessoa mentiu. Gente, até uma certa idade, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e hoje em dia, né, as crianças elas estão desenvolvendo cada vez mais rápido. Até uma certa idade, é normal você construir um mundo todo doce, feito de algodão, né? É aquele mundo dos personagens infantis, que a princesa casa com o príncipe e dá tudo certo, que são felizes para sempre, que o bem vence o mal, né? Então, isso é normal, isso faz parte do lúdico da criança, né? Eu acho que isso tem que existir. Não se trata de uma mentira, é uma fantasia. Todos nós, às vezes, precisamos de uma fantasia para viver, né? Para a gente ser um pouco feliz, para fugir um pouco da realidade. Isso não é errado. Só que é errado, gente, é querer fazer da sua vida uma fantasia. Olha como são diferentes as coisas, né? Uma coisa é você fantasiar. Quem é que não tem uma fantasia, né? Quem que não imaginou indo para um lugar onde ela não tem dinheiro, né? Vai viajando, estando com pessoas diferentes, maravilhosas, morando numa casa maravilhosa, tendo muito dinheiro. Até aí, nada demais. Só que depois, ó, opa, você tem que voltar para a realidade. E mesmo porque você não é aquela criança de 5 anos, né? Que a sua mãe contava histórias, né? Você agora cresceu. E esse vídeo é para quem cresceu ou quer crescer. Você agora é adulto, certo? Já não combina mais viver de fantasias. Você pode até ter algumas fantasias, alguns sonhos, porque faz parte da nossa vida. Mesmo da vida adulta. Mas você não pode fazer igual criança, achar que tudo é fantasia. A vida, gente, vai te trazer longas surpresas. Pessoas vão te decepcionar, lugares, instituições, né? Aquilo que você acreditava que era incorruptível, você vai perceber que tem corrupção e você tem que aprender a viver com isso. Ana Maria, o que você quer dizer com isso? Que você tem que aprender a lidar com isso, porque senão você vai sucumbir, senão você vai ficar depressiva e vai querer até desistir da sua vida. Gente, essa mensagem veio aqui para você que de repente se decepcionou com alguém ou com alguma coisa, né? Aquele emprego não era o que você pensava, as pessoas que diziam ser seus colegas armaram contra você, né? Que na sua frente dava tapinha nas costas, mas não era nada disso. Desculpa, tá, gente? Eu tô falando um pouco rápido, porque além de eu ter desenvoltura para falar, como você já percebeu, o vídeo aqui não pode ficar muito longo, né? Porque as pessoas, hoje em dia, a maioria não tem paciência para assistir um vídeo muito bem abordado, muito bem estruturado. Elas querem as coisas muito líquidas, muito rápida. E às vezes a gente tem que ficar aqui, ó, igual uma tramela, né? Falando. Mas você tá entendendo. Qualquer coisa, você não precisa nem colocar mais na velocidade 2, né? Porque eu já tô na velocidade 2. Mas graças a Deus, né, com o dom que Deus me deu de me comunicar, eu tô conseguindo falar com todas as letras sobre o tema de hoje, que é a vida, gente, vai te dar paulada. Ana Maria, você tá desejando mal? Não. Gente, isso é uma coisa real. A gente vai se decepcionando. À medida que a gente vai crescendo, vai conhecendo como é o mundo, a gente vai vendo que as pessoas não são tão boas como era, que nem sempre o bem vence o mal. O quê, Ana Maria, perdão, o bem não vence o mal? Às vezes não. Às vezes você vive uma injustiça de uma pessoa e aquela injustiça nunca foi reparada. Além do mais, né, ainda mais no Brasil em que vivemos e nas leis que nós temos. Tô falando alguma mentira? Não. Ó, outra coisa que você tem que saber sobre as pauladas decepções, elas vêm de quem menos espera. Gente, as maiores decepções que eu passei foi de lugares que eu considerava incorruptíveis, santos, e de pessoas acima de qualquer suspeita. Mas essas pessoas se revelaram demônios para mim. E até que foi bom isso, sabe por quê? Porque tanto do lado ruim, você tira uma aprendizagem, para você não confiar tanto nas pessoas. E você saber, gente, que as pessoas não são deuses. Nós não somos miniatura de Deus, nós somos semelhança, porque nós temos atributos que Deus tem, como, por exemplo, o amor, a justiça, mas nós não somos perfeitos.
tá bom? E você que já tem uma determinada consciência, se seus pais não falaram isso, você que está começando agora, adolescente, né? De repente você já deve ter se decepcionado com o seu namorado, né? Com a vizinhança, com as pessoas do bairro, com o seu governo, porque as decepções, gente, fazem parte da nossa vida. Você sabe que as decepções ajudam a gente a crescer e a gente pode tirar várias lições, né? Lições, ó. A decepção, da lição que você tira da decepção, você não ficar depositando muita confiança nas pessoas. Gente, por mais que as pessoas nos agradem hoje, não quer dizer que elas vão nos agradar amanhã. Não é porque você tem uma pessoa que é seu braço de ferro, né? Não tem aquela pessoa que você conhece aí na sua vida, no seu bairro, na sua rua, na sua parentela, ou pessoas até do mesmo sangue, que você olha para a pessoa e você diz assim, ó, essa pessoa é meu braço direito, ela nunca vai falhar comigo. Qual a certeza que você tem que ela não vai falhar com você? Em algum momento ela pode falhar. E é bom que você veja esse vídeo para você se preparar e entender quando ela falhar com você. Porque nós, gente, não conseguimos ser Deus para ninguém. Nós não conseguimos ser tudo para todo mundo o tempo todo. Com alguém nós vamos falhar. As pessoas falham com a gente. Perdão, né? Eu tô tropeçando. As pessoas falham com a gente e a gente também falha com as pessoas, né? Porque na maioria das vezes a gente sempre se queixa que as pessoas fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram o outro. Mas a gente também apronta com as pessoas. E olha como eu tô aqui, ó, falando com você aqui cara a cara, né? A gente tem que reconhecer nossas fraquezas também, tá bom? Por que é importante o lado bom da decepção? De além de você não confiar nas pessoas, você começa a crescer, amadurecer e ver que você não tá no mundo encantado e você não é Alice no País das Maravilhas, tá bom? Ó, pra terminar, não importa, gente, o quanto as pessoas te decepcionaram. De tudo isso que você ouviu da minha boca, a compreensão que você tem que fazer, a leitura e a conclusão que você tem que chegar é que mesmo levando paulada, você tem que procurar se levantar. Você pode até cair, ralar o joelho, se machucar, ferir o rosto, até o seu sangue cair, mas você tem que levantar. A cada decepção, a cada fofoca que fizeram de você, calúnia. Gente, o quanto eu já fui caluniada nessa vida, até por pessoas que eu amava, que sempre fiz o bem. Ó, e uma coisa que eu falei que talvez ninguém falou pra você, ó. A pessoa que mais você ama, ou que você coloca todas as fichas, é que vai te decepcionar. O que, Ana Maria? Como assim se a pessoa me ama? Porque ela não é Deus. E você também pode decepcionar essa pessoa que você ama. Você que é filho, você pode decepcionar sua mãe. Você, mãe, você pode decepcionar seu filho. Você, irmão, você pode decepcionar o outro, tio, pai, primo. Você que é aluno, que é professor, você que é governo, você que é amigo. Gente, em algum momento as pessoas vão nos decepcionar. Qual é o problema? Jesus foi decepcionado. Ele foi decepcionado por Pedro, que negou ele, né? No mínimo, portanto que Pedro andou para baixo e para cima com Jesus, era no mínimo para Pedro, inicialmente, não negar Jesus. Ana Maria, mas depois ele se corrigiu, depois, mas a princípio, Jesus se decepcionou com Pedro. Judas também foi uma decepção para Jesus. E nós muitas vezes decepcionamos Deus também, porque Deus espera que a gente ame e muitas vezes a gente odeia. Deus espera que a gente perdoe e a gente recusa o perdão, né? Eu falo a gente colocando eu no meio também. Ora, nós decepcionamos a Deus, né? Deus não nos decepciona, mas nós decepcionamos a Deus, a Jesus, né? Como não iremos decepcionar o próximo que é igual a nós e fala igual a nós? Então esse vídeo aqui ficou longo, mas é pra gente madura que quer crescer. Aquelas pessoas que é mimadinha, fulano fez isso comigo, eu vou chorar, não quero mais viver. Para com isso. Ô, mulher madura, eu tô falando madura não é de idade não, que já viveu tantas coisas. Para de ser criança. Mas eu tô sofrendo. Sim, quem falou que é pra você não sofrer? Eu já falei em vários vídeos, ó. Você pode ter emoção, sentir emoção, mas depois vai chegar uma hora que você vai ter que enxugar as lágrimas e se levantar. Você não pode ficar chorando o tempo todo, seja o que for que aconteceu. Gente, existe o tempo do choro, e o tempo do choro varia de um para o outro. Eu não vou aqui estabelecer quantas semanas, meses, anos você tem que ficar chorando. Você que vai dizer, tá bom? E às vezes também nós nos decepcionamos, porque a gente fica colocando, gente, nós colocamos as pessoas muito no pedestal. E as pessoas, gente, que você conhece, elas não são tudo isso. As pessoas nunca são o que elas mostram, gente. Tem sempre alguma coisa que elas escondem. Nós escondemos coisas, sabia?
E às vezes, muitas decepções, a culpa não é sua. Isso tem a ver com o outro, com a falha do outro. Mas tem situações, algumas situações esporádicas, que você se decepcionou porque você fez por onde? Você causou isso. Você quer um exemplo? Por exemplo, agora tá muito em moda, né? As pessoas dar golpe pela internet, né? Principalmente em mulheres. Você que é mulher, você entra num perfil, falando com uma pessoa que você nem sabe, né? Quem é essa pessoa do outro lado? Você dá suas informações, você dá até dinheiro para essa pessoa porque ela está se apresentando um príncipe ou uma princesa maravilhosa. Serve para homem ou para mulher. Agora me diz, a pessoa do outro lado, ela é mau caráter. Mas você não é tão inocente, sabe por quê? Porque você se deixou levar, você é adulta. Você sabe que você não pode falar com estranho, ou quando falar, você não pode sair por aí falando tudo da sua vida, muito menos dando coisas para quem você não conhece. Você concorda que você contribuiu com a decepção? Né? Eu não estou dizendo com isso, né? Quem passou por isso, eu não estou sendo fria nem julgando. Mas é bom que você tenha esse raciocínio para você não confiar de novo. Porque, gente, tem muitas coisas que acontecem com a gente porque a gente abre a porta. É a gente que vai lá buscar. Muitas vezes, gente, nós criamos nosso próprio inferno com aquilo que fazemos, que falamos, com o que não fazemos também quando somos omissos. Tá bom? Eu vou ter que parar aqui. Quem sabe uma outra oportunidade eu venho falar por isso. Eu não falo isso zombando de ninguém. Mas vamos fazer também uma retrospectiva, né? Da última vez que você caiu, será que você não subestimou muitas pessoas? Será que você não confiou demais? E você também teve participação nisso? Eu não estou dizendo que toda hora você é culpado, né? Na maioria das vezes, a falta de caráter vem do outro. Se você sofreu, foi por causa daquela pessoa. Mas algumas vezes nós abrimos a porta, né? O mau caráter, ele bate na porta, mas quem abre é você. A porta do seu coração, da sua vida, da sua casa. E que isso sirva para reflexão, tá bom? Foram palavras duras, mas são palavras libertadoras. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe. Se você não gostou também, deixa aí nos comentários. Porque tem pessoas, gente, que elas não são maduras para ouvir a verdade. Elas só querem ser mimadas, sabe? Passar a mão na cabeça, minha fofinha, minha lindinha. Mas não dá, gente, porque eu tô falando com homens e mulheres maduros aqui no meu vídeo. Isso aqui é para homem e mulher maduro. Ou para gente que quer crescer. Isso aqui não é para amador, não. Eu não vim aqui, gente, colocar coisa na sua ferida, não. Limão na sua ferida. Mas muito menos eu posso ser bálsamo o tempo todo. Não, tem hora que você tem que crescer. Porque também fizeram isso comigo. Gente, eu tive que amadurecer na força. E eu não tive pai e mãe para chorar no ombro. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau.